Olá, alunos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa aula de hoje, nossa segunda aula de ateliê de arquitetura residencial. Pessoal, temos algumas coisinhas para conversar hoje, tenho recados, mas serei breve para chamar o professor Gabriel para iniciar a nossa aula. Bom, segunda semana de aula, vocês têm o estúdio já com duas atividades disponíveis, né? Para quem está acompanhando certinho o estúdio já sabe que tem atividade número um e atividade mapa, e que posteriormente vem atividade 2, atividade 3 também. Então é importante que vocês acompanhem sempre com frequência, vejam as atividades que tem disponível, porque depois vai sendo acrescida outras atividades e aí pode virar uma bola de neve. Lembrando também, o próximo recado que eu vou deixar para vocês é Semana de Conhecimentos Gerais. Ela vai começar para vocês segunda-feira, dia 19. Então, como ela é uma atividade que não fica dentro da disciplina, porque ela é uma atividade institucional, vocês precisam ficar atentos quando ela for aberta para que vocês realizem. Vai ter palestras para vocês assistirem de uma temática específica e vocês precisam responder o questionário depois. Então, é importante que vocês façam também, porque a nota é atribuída para todas as disciplinas que vocês estão matriculados nesse módulo, tá? Outro recado importante também, que eu recebi algumas mensagens do Fale com o Mediador sobre a tutoria que teria na segunda-feira passada. Lembrando que na aula anterior, apesar de ter enviado um comunicado para vocês falando que iniciaria no dia 12, na aula anterior nós avisamos no final da aula que não aconteceria nesse dia, porque foi feriado na nossa sede, que é Maringá. Então, não teve funcionamento em nenhum dos setores. Por isso, não aconteceu a tutoria. Quem entrou no link não conseguiu participar, porque vai começar na semana que vem, no dia 19, ok? Então, só para deixar todos bem informados. Esses são os recadinhos que eu vou deixar para vocês hoje. E agora eu chamo o professor Gabriel, que já está por aqui. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Tudo certo? Tudo certo, professor? Bom, uma excelente aula. Qualquer coisa, eu estou por aqui também acompanhando. Ok, obrigado, Renan. Por nada. Pessoal, vamos lá, porque temos muita coisa para falar hoje. Eu tenho que terminar minha aula da semana passada, né? Eu fiquei de terminar? Fiquei. Ou não, eu consegui terminar? Não me lembro. Alguém me refresca a memória, por gentileza? Fiquei de terminar. Vamos lá, vamos ver se o pessoal está atento. Onde que eu parei? Que slide que eu parei? Ai, ai, ai. Deixa eu pegar aqui minha aula 1. Ó, eu já ia começar outra aula com vocês. Imagina. Opa, opa. Aula 1. Agora sim. Ahn, ok, eu falei sobre isso. Parei lá aquela situação lá da pandemia, né? Opa. Aí, agora sim. Compartilhar minha tela aqui. Pessoal, isso, do questionamento da casa contemporânea. Perfeito. Pessoal, só reforçando aí então o que o Renan falou, nós vamos iniciar a nossa, nossas práticas, tá? Telepresenciais na segunda-feira, dia 19. Espero que todos estejam presentes, porque vai ser muito legal para a gente desenvolver ali a nossa atividade de projeto, ok? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. E já que mudou tanta coisa, então a gente teve uma parte da história. Por que que não está dando certo isso aqui? Aí, agora sim. A gente teve uma parte. Deixa eu. Peraí, gente, que não está dando muito certo aqui, não.
Agora sim. A gente teve então a parte da história, né, mostrando ali para vocês como que foi a ascensão, né, ascensão, declínio e depois a nova ascensão aí da casa contemporânea, né? Temos as diferenças então entre as situações da questão do morar antigo, o morar atual, o que que mudou, mudaram as necessidades, mudaram os estilos de vida, mudou a tecnologia, mudou o jeito de morar, por fim, mudou a família. Né? A família se modificou, a casa se modifica. E já que mudou tanta coisa, será que a pandemia também teve capacidade de mudar este morar? Né? Sim, com toda certeza. Vocês me responderam na semana passada e a resposta é sim. Com toda certeza, a pandemia modificou a nossa forma de morar. A pandemia teve a capacidade de alterar a forma como nós enxergamos a casa. A casa hoje ela é muito mais, ela é um local, além de um local de descanso, é um local de trabalho, é um local de lazer, é um local de descanso, é um local além de morar, onde além de morar, nós nos habituamos a fazer com que ela seja tão versátil assim, né? E o que caracteriza a casa de hoje? A sustentabilidade? É o espaço? É o preço? São jardins? São materiais inovadores? É a automação? O que caracteriza a casa de hoje? Né? Sustentabilidade, porque a gente traz ali, e aí já trazendo materiais inovadores, né? Porque a gente tem uma necessidade de contribuir com o meio ambiente, ah, não produzir espaços, não produzir edificações que agridam o ambiente, né? Questão do espaço, o espaço ele é importante, claro que é importante. Veja, a casa ela teve uma diminuição brutal no espaço dedicada à casa. Antigamente a gente tinha padrão baixo de apartamentos, por exemplo, como 80, 100 metros quadrados. Hoje em dia, 80, 100 metros quadrados é alto padrão. Hoje a gente mora em espaços de 30, 40, às vezes 20 metros quadrados, né? No caso de kitnets. Preço elevadíssimo. Hoje a casa está muito cara, morar está muito cara, né? Então, o que caracteriza a casa de hoje? Para analisar isso, para responder a isso, precisamos analisar algumas coisas. Primeiro, situação dos condicionantes, necessidades do cliente, preço global da edificação, como ela será utilizada, quais as características formais dessa edificação e, principalmente, está dentro do possível e realizável construtivamente? Então, veja, quando a gente inicia uma casa, inicia uma construção, a primeira coisa que a gente vê são condicionantes. Condicionantes são condições para que a gente possa projetar, tá? Nós precisamos, eu vou falar de condicionantes mais para frente com vocês. Nós precisamos analisar qual a real necessidade dos nossos clientes, porque às vezes o nosso cliente chega com um mundo de histórias que a gente não, como técnicos, a gente sabe que isso não vai levar muito à frente, né? A gente precisa levar em consideração o preço, né? Como ela será utilizada. Então, no mapa de vocês, existem muitas informações sobre como a casa vai ser utilizada, ou como ela deveria ser utilizada, né? Então, nós precisamos levar isso em consideração. Quais as características formais dessa edificação e, principalmente, será que ela está dentro do possível? Será que ela para em pé? Será que nós não estamos projetando algo que seja totalmente fora do padrão, fora da casinha? Inclusive, não realizável? Criar um projeto residencial e analisar todas essas variáveis juntas e chegar em uma resposta média entre todas elas. Um projeto residencial não vai ser só função, um projeto residencial não vai ser só estética. Ele deve ser o equilíbrio entre tudo, tá? Entre todas essas variáveis, um equilíbrio entre valor disponível para construção, o preço da obra, o preço da mão de obra, o valor agregado, deve ser uma junção, uma média entre estrutura, entre plasticidade, plástica também, professor, sim, plástica também é importante, senão nós não teríamos essas casas aqui, ó, essas casas aqui, essa, essa, tá? Então, plástica também é importante. O ideal é sempre você buscar o equilíbrio entre tudo, beleza?
E como que a gente define a edificação? Como que a gente pode definir como vai ser essa edificação? E esta é a primeira etapa do projeto de vocês. Entender as necessidades do cliente, pegar aquele briefing e trabalhar esse briefing de forma que você vai compreender o que o cliente precisa. Você vai analisar essas condicionantes, você vai buscar pelos ambientes de maior importância para o seu projeto. Ah, talvez a família goste de se reunir na cozinha, então este deve ser o coração da casa, este deve ser o ambiente mais importante da casa. Não, os clientes, eles não têm filhos e eles gostam muito do setor íntimo da casa. Eu vou explicar também, né? Do setor íntimo da casa, o quarto deve ser o refúgio deles. Ótimo, então este é o coração da casa, este vai ser o ambiente de maior importância. Verifique o espaço disponível e a forma como você irá utilizá-lo, porque uma casa, ela não se faz simplesmente pensando na edificação e depois inserindo ela no lote. Nós vamos falar hoje, na aula 2, sobre setorização. Então, você vai ver que utilizar o espaço disponível no terreno é simplesmente a situação mais importante do seu projeto. Não se faz um projeto pensando, novamente, não se faz um projeto pensando na edificação e depois inserindo essa edificação no terreno. Isso não dá certo, tá? Não funciona. Organize todos os setores de forma que eles se adaptem à proposta. Ou seja, os meus setores, eles estão interligados da forma como eu quero. Os meus setores, eles estão trabalhando em conjunto para gerar uma edificação que atenda às necessidades do meu cliente. Adeque a proposta para o estilo que deseja. Depois que você fizer todo o programa de necessidades, setorização, programa de necessidades, você vai adequar o estilo da edificação. Isso vem depois de você resolver a parte uh, uh, funcional da sua edificação. Tá? Então, depois você vai adequar o estilo. Ajuste, se necessário, com os apontamentos do cliente. Olha, não gosto disso, não acho legal isso, queria retirar isso, queria inserir um pergolado, queria inserir uma porta de 6 metros de altura. Né? Aí você fala, não, não vamos inserir uma porta de 6 metros de altura. Tá? Tô zoando. Há quem goste, eu não gosto. Represente todas as ideias em formas de desenho. Pessoal, se não está desenhado, não está projetado. Se você fala, olha, no meu memorial descritivo, eu estou falando que tem um pergolado nos fundos, mas esse pergolado ele não está aparecendo no projeto. Quer dizer que ele não existe. Ah, mas está no memorial. O documento do projeto é desenho, não é texto. Documento do projeto é desenho. Se tudo que você falou está desenhado, tudo que você projetou vai ser executado. Se parte do que você falou para o teu cliente não está desenhado, pessoal, isso é importantíssimo. Se parte do que você falou não está desenhado, não está projetado, isso não vai ser executado, tá? Então tomem muito cuidado. O nosso documento é o desenho, beleza? Aí vem o processo de projeto. Como que acontece o processo de projeto, professor? O processo de projeto é um para cada pessoa, não é um universal. Cada pessoa vai ter o seu próprio processo de projeto. Este processo de projeto é básico e irá ser mudado conforme a sua necessidade. O importante é você criar o seu processo de projeto. Entenda o seu tempo e administre-o da melhor forma. É assim que a gente faz um projeto bom. É assim que a gente consegue tempo para fazer projeto. Tá? Por quê? Porque, às vezes, dizia já Niemeyer, que ele iniciava o projeto pelo corte, ele iniciava o projeto visitando o terreno, ele iniciava o projeto pela sensação que o terreno criava a partir do que ele buscava no projeto. E só depois ele iniciava o projeto na escala 1:500. E essa escala dava a noção urbanística de como o projeto dele está dentro de uma situação urbana. Veja como isso é importante. Às vezes, para um projeto pequeno, nós não precisamos de toda essa genialidade de Niemeyer. Né? Às vezes, nós podemos criar o nosso processo de projeto, iniciando talvez por um croquis de uma fachada, iniciando talvez por um croquis, um plano de massas, que eu vou explicar hoje para vocês, né? Talvez iniciando ali pelo corte e aterro do terreno, não sei. Como que a gente vai criar isso aí? Né? Aí cada um vai ter o seu processo de projeto. Uma das grandes alterações ocorridas durante o tempo foi o processo de projeto e construção adotado. Esse é o segredo de um bom projeto, pessoal.
Se você descobre como é o seu processo de projeto, você descobre como fazer, você descobre a fórmula de como fazer bons projetos, tá? Por isso que grandes arquitetos, grandes nomes da arquitetura, têm sempre um processo de projeto muito definido. Se sair algo fora deste processo de projeto, o projeto volta, o projeto não dá certo. Tá? Então, é necessário, extremamente necessário, que este processo de projeto ele seja muito bem definido por você, ok? Ufa! E aí eu termino a primeira aula, né? Com um pequeno meme ali, no início do projeto, tudo lindo, maravilhoso, o prazo vai se aproximando, a gente vai correndo e na entrega a gente entrega uma pessoa de palitinho, né? Tome muito cuidado para isso não acontecer. Como que a gente sabe que isso está acontecendo? Se o projeto está desandando, a gente tem que escolher o que vai fazer, né? Para isso não acontecer, tenha noção do tempo que você está dedicando para cada coisa que você está fazendo, ok? Aula um finalizada. Vamos para a aula 2. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Ok. Até que hora vai a aula de segunda-feira? Segunda-feira não é aula, segunda-feira é prática, tá? Vai iniciar às 19, vai até às 20h20. Dependendo da situação, nós vamos um pouquinho a mais, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui. Aula 2. Deixa eu só ver o meu PowerPoint, porque na realidade, gente, eu perdi a minha aula 2 no padrão novo. Então eu vou, para vocês não perderem tempo, eu vou ministrar a aula 2 no padrão antigo, tá bom? É a mesma coisa, mesmo conteúdo, mas está só no padrão antigo. Aula 2. Pessoal, na aula 2 a gente vai falar da estrutura de uma edificação, parte de uma residência, o que influencia um projeto residencial e principalmente a escala macro do projeto. Pessoal, esta aula é importantíssima. Eu preciso que vocês prestem atenção, eu preciso que vocês tomem nota de tudo isso que eu vou passar para vocês, porque é aqui onde vocês vão iniciar o projeto de vocês. Iniciar efetivamente um mapa de vocês, ok? Vamos lá. Qual que é a estrutura de uma edificação? O que é uma edificação? Primeira coisa, vocês já devem saber o que é uma edificação, mas nunca é demais mostrar para vocês novamente. Uma edificação, ela é a junção de pequenas partes construtivas: fundação, vedação, esquadrias, revestimento e cobertura. Fundação é o que vem embaixo, vedação é o que vai fechar as paredes, esquadrias são as portas e janelas, revestimentos é o que vai dar característica visual, e a cobertura é o que vai cobrir a sua edificação efetivamente, é o que vai proteger da chuva, ok? Da chuva, do vento, do sol, tá bom? Uma edificação é essa junção de pequenas partes. Em uma residência, o método construtivo importa. O que eu quero dizer? Importa se eu estou construindo, fazendo um projeto em alvenaria estrutural? Importa se eu estou fazendo um projeto em alvenaria comum? Importa se eu estou fazendo este projeto residencial em aço? Vocês acham que importa? Será que é interessante eu estudar um método construtivo? E a resposta é um grande e belo sim. Claro que importa, né? Porque dependendo da forma que eu for construir, eu tenho que analisar e entender um pouco mais sobre as situações. Se eu for construir, fazer uma alvenaria estrutural, aliás, se eu for fazer na alvenaria comum, vigas, pilares e fechar com tijolos de lajota de 6 furos, ótimo, perfeito, é o que todo mundo conhece, o brasileiro do Brasil inteiro, de norte a sul, conhece, né? E se o meu cliente quiser fazer em alvenaria estrutural, em blocos de concreto? E se meu cliente quiser fazer com formas de concreto? Se eu for analisar blocos de concreto, eu vou precisar estudar, né, como que acontecem as fiadas de concreto, de blocos. Eu vou precisar saber quais as tipologias de bloco. Eu vou precisar saber como que acontecem essa junção dos blocos de canto, por exemplo. Né? Se eu for construir em madeira, eu preciso saber da resistência da madeira, eu preciso saber quais os tratamentos que a madeira passa. Se eu for construir em aço, eu preciso saber qual o tamanho máximo de vão que eu consigo, qual o peso máximo que eu posso colocar, como que eu faço para a viga não fletir, né? Antes de criar, é preciso entender do que se faz um projeto residencial. Isso tudo, pessoal, para falar que vocês precisam entender o que é um projeto.
Criar uma edificação não é simplesmente criar um desenho bonitinho e falar para o pedreiro, olha, construa. Não, não, vai muito além disso. Você precisa entender tudo. Porque se você fizer um projeto e especificar errado a sua fundação, você fez um projeto maravilhoso. Só que a sua fundação está errada. O que acontece? A casa vai trincar. Vai cair? Depende, né? Se você construir, fizer um radier com uma fundação em radier um solo super macio, é claro que vai desabar em algum momento, né? Entretanto, ah, acontecem o que a gente chama de patologias da obra, né? Lá em Santos, por exemplo, como a terra é muito, o solo é muito arenoso, acontece dos prédios tombarem, né? E aí? Então, é necessário conhecer tudo do projeto, é necessário conhecer a edificação como um todo. Pense em como será o método construtivo, em quais elementos você gostaria de ter, em como esses elementos serão empregados, como você vai gerir todo o projeto, gerenciar todas essas informações para que você tenha, então, um bom projeto coeso, coerente, conciso, com tudo que você está buscando, tá? O projeto provavelmente já está pronto em sua mente. O desenhar, então, o ato de desenhar o projeto é basicamente externalizá-lo para que ele seja visto. Tá? Então, o projeto, querendo ou não, ele já está pronto. Se você ler o briefing, você já vai imaginar como vai ser aquela casa. Tá? Então, o projeto ele já está pronto, é só você externalizar. Não que isso seja fácil, ok? Não existe projeto sem conhecer os detalhes técnicos da obra. É preciso vocês saberem que isto aqui embaixo é a fundação, que existem vários tipos de fundação. É necessário que vocês saibam o que é um contrapiso, o que é uma laje, o que é uma laje nervurada, o que é uma laje maciça, o que é um pilar, o que é uma viga, o que é uma verga, uma contraverga, né? Enfim, é necessário que vocês conheçam o projeto de cima a baixo, inteiro. Ah, professor, não conheço. Busque saber. Ah, não tive essa disciplina ainda. Busque saber antes. Não tem problema, né? Para projetar, você precisa, no mínimo, conhecer. Você não precisa saber como é feito. Para projetar o primeiro projeto, o residencial aqui agora, né? Você não precisa saber necessariamente ah, como é executado um bloco de pré-fundação, né? Mas você precisa saber que existe uma fundação, o que é uma fundação, o que é uma laje, o que é uma parte de alvenaria, o que é uma. Enfim, tá? É necessário saber. Então, pesquisem. Partes de uma residência. Então, isso é o background de todo o nosso projeto. Agora a gente vai começar a entrar no projeto efetivamente dito, tá? Uma residência é composta por muitas coisas. Claro, é composta por garagem, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, corredores, hall de entrada, quarto, suítes, banheiro, lavanderia, um monte de coisa, tá? A depender da casa, né, maior esse programa de necessidades, menor esse programa de necessidades. O que é um programa de necessidades, professor? Programa de necessidades é isso aqui que a gente está vendo. Ó. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas é isso aqui que a gente está vendo. Essa situação de quais são os ambientes que eu tenho na minha edificação. Isso é um programa de necessidades, tá? Se eu tenho ali garagem, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, este é o meu programa de necessidades. Ah, dependendo, uma kitnet vai ter um programa de necessidades de sala, de quarto, cozinha e banheiro. Ok, esse é o programa de necessidades de uma kitnet, né? Então, isso varia de acordo com a sua edificação. Aqui eu coloquei muitas coisas, tá? Então, essa residência é composta por muitas coisas. E para organizar tudo isso é necessário setorizar. Esse é a primeira etapa do projeto de vocês. Setorização. O que é a setorização? Setorização vem de setores. Nós vamos definir quais são os setores da sua edificação. Quais são os setores de uma casa? Os setores de uma casa a gente divide basicamente em área íntima, ou setor íntimo, setor social e setor de serviços. Vamos entender. Aqui eu peguei o meu programa de necessidades que eu tenho aqui e defini por cores os setores. Por exemplo, sala de TV, quartos, suítes e banheiros e o porão fica num setor íntimo da casa.
A garagem, sala de estar, sala de jantar, hall de entrada, jardim, churrasqueira e edícula fica no setor social. A lavanderia, estendal, jardim de inverno, fossas de iluminação e barrilete ficam no setor de serviços. Ah, professor, mas eu tenho um escritório. Escritório fica onde? Setor social, setor íntimo ou setor de serviços? Aí você vai definir. Se o seu setor, se o seu escritório é acessível para outras pessoas da sua casa que não os moradores, setor social. Se o escritório é acessível somente para aquela pessoa que mora na casa, setor íntimo, tá? Então, eu vou explicar quais são esses setores. Não, aqui não, eu não tenho isso aqui, então vamos lá, vou explicar daqui mesmo. Então, tenho três setores básicos: setor social, serviços e setor íntimo. Setor social é onde as suas visitas podem entrar na sua casa. A visita, ela pode acessar a tua garagem? Estou recebendo uns amigos em casa. Esses amigos, eles podem acessar a sua garagem? Sim, geralmente sim. Eles podem acessar a sua sala de estar? Sim. Eles podem acessar a sua sala de jantar? A sua cozinha? Sim, ok. Então isso é setor íntimo. A sua visita pode acessar livremente o seu quarto, o seu closet? Não, isso não. Então, não é setor social. Setor social é somente aqueles setores, é somente os ambientes onde a sua visita pode estar, pode acessar livremente. De repente, junto à minha área de churrasco, eu tenho um lavabo, que é justamente para visitas. Ótimo, isso faz parte do setor social. Pelo contrário, setor íntimo, ele é aquele setor onde somente os moradores, somente os residentes ali podem acessar livremente. Somente as pessoas daquela casa, daquela família, podem acessar livremente. Por exemplo, ah, eu acho que me deu um lapso de memória aqui, eu acho que eu falei algum horário errado, mas ok, depois eu volto. Setor íntimo, então, é aquilo onde somente os moradores podem acessar. Veja, quarto, suítes, banheiros privativos, às vezes uma sala de TV, um home cinema, alguma coisa que seja somente para os moradores, área íntima. Nós temos ali setor de serviços. O setor de serviços é aqueles setores onde tem ou áreas técnicas, que a gente chama também de áreas molhadas, lavanderia, estendal, às vezes a cozinha, tá? Se eu tenho uma sala de estar, uma sala de jantar separada da cozinha, geralmente sala de jantar, ela é setor social, cozinha é setor de serviços, tá? Geralmente, mas depende do que você quer com o projeto. Ou então, o setor de serviços ele é definido também como aqueles ambientes que precisam de um serviço externo. Por exemplo, jardim de inverno. Às vezes eu preciso fazer uma manutenção. A minha casa do gás, né? A casinha do GLP. Às vezes eu preciso de uma troca de gás, troca de botijão de gás, fossa de iluminação. Às vezes eu preciso de uma manutenção naquele telhado. Então eu preciso, alguém externo precisa acessar para fazer um serviço. Barrilete, piscina, áreas de manutenção da piscina precisam de serviços externos, setor de serviço. Ok? Beleza? Ok, professor, e como a gente coloca isso no nosso terreno? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa é você organizar o seu terreno, colocar o seu terreno no seu CAD ou onde você está fazendo, e você determinar o norte. Professor, por que determinar o norte? Como que eu acho o norte? Essa é uma pergunta muito boa, né? Como que eu acho o norte? O norte está sempre lá no mesmo lugar. Você não precisa achar ele, você só precisa definir para onde ele está. Se você pegar o Google Maps, o norte vai estar para cima. Se você pegar o Google Earth, ele vai estar uma bússola indicando o norte. Se você pegar qualquer outro mapa, ele vai ter um norte indicado. Então você começa o seu projeto com o terreno mais o norte. Por que o norte, professor? Porque o norte ele vai me dar a condição de eu entender como que o Sol está caminhando. O Sol geralmente não, né? Não existe exceção. Sol nasce no leste e se põe no oeste. Professor, não sei o que é leste e o que é oeste. Aprenda, tá?
Sol nasce no leste, se põe no oeste. Não aprendam que sempre o oeste é onde é a sua esquerda e o leste é a sua direita. Se você tiver invertido, o leste vai estar na sua esquerda e o oeste vai estar na sua direita. Então tomem muito cuidado com isso. Por isso é importante que vocês definam o norte. O norte é o nosso guia principal. Não se faz projeto sem definir o norte. Se você começou o projeto antes de definir o norte, você vai jogar tudo que você fez fora, falando bem radical, né? Você vai jogar tudo que você fez fora e vai recomeçar com o norte, tá? Por quê, professor? Porque existem regras, gente. Por que existem regras? Existem regras para definir os nossos setores. Por exemplo, vocês já moraram em casas ou moram em casas onde o quarto é extremamente quente? Muito quente a nível de ser insuportável estar lá. Provavelmente este quarto tem uma parede voltada a norte ou a oeste, a depender, inclusive, da região que você está, né? Por isso que geralmente setor íntimo, ou seja, o setor dos quartos, nós colocamos a leste ou no máximo nordeste. Evitem colocar quartos a norte, evitem colocar quartos a oeste. Por quê? Porque vai esquentar demais. Veja, o sol das 6 da manhã até o meio-dia é um sol mais ameno comparado do meio-dia às 6 da tarde. O sol das 3 da tarde batendo na parede do teu quarto, esquentando teu quarto, a hora que você vai dormir à noite no verão, tá terrível. Você não consegue. O consumo de ar-condicionado vai lá em cima. O consumo de energia pelo ventilador vai lá em cima. Tá? Então, isso é também uma questão energética, beleza? Se coloca setor íntimo, geralmente a leste ou nordeste. Setor de serviços, a gente pode jogar na área de mais sol, mais insolação, lembra? Setor de serviços é onde a gente tem áreas molhadas, é onde geralmente acontece o mofo nas edificações. Então, setor de serviços, coloca lá a norte, a oeste, noroeste, que seja, né? Para pegar bastante sol, para pegar o sol do meio-dia às 6 da tarde, beleza? Setor social é um setor que não precisa de muita insolação. Então, ele pode ficar a sul, sudoeste, ele até pode estar alguma coisa a norte, tá? Mas a situação é que setor social, ele geralmente é utilizado ou esporadicamente, ou em passagem, ou à noite. Então, o setor social, ele pode sim ficar voltado numa posição onde eu não tenho tanta insolação. Fachada sul, eu não tenho sol. Sol direto, né? Iluminação e aquecimento direto por luz solar, tá? Então, eu coloco o meu setor social a sudoeste, nesse caso aqui, ou a sul, beleza? Isso é o que a gente chama de plano de massas. Essa é a primeira atividade de vocês em relação ao projeto. É o plano de massas, definição de setores, setorização, tá bom? O plano de massas é o início do seu programa de necessidades. Aqui eu explico exatamente o que é cada setor, tá? Eu já falei sobre isso, então vou pular. Entretanto, nem tudo que é falado ou solicitado no briefing vai oficialmente ter no projeto. Algumas situações podem influenciar na criação e modulação do projeto, por isso, fique atento. Pessoal, nem tudo que é pedido no briefing, por exemplo, o seu cliente ele quer fazer uma edificação com 100 metros quadrados no máximo. Ok, não é um mapa de vocês, estou pensando aqui, tá? Chegou um cliente para você e quer fazer uma edificação de 100, 120 metros no máximo, vai lá. Só que ele quer colocar 3 suítes, ele quer colocar uma sala de TV, ele quer colocar uma sala de estar, ele quer colocar uma garagem para 3 carros lado a lado, ele quer colocar tudo. Tudo que ele viu na revista tal, no vídeo tal, de pessoa tal. Ok, você vai falar para ele, olha, pessoa, não dá, né? É impossível, fisicamente impossível, a menos que a gente fizer uma casinha de Barbie. Aí dá para colocar tudo que você quiser. Do contrário, não. Então, nem tudo que é solicitado no briefing vai oficialmente ter no projeto. Isso quem define é você como arquiteto, como arquiteta, tá? O que influencia um projeto residencial? Aí a gente chega numa parte importantíssima da aula. Deixa eu ver. A aula vai até 8, até 9 e 10, né? Então eu vou ver se eu consigo terminar de novo. Se não, deixo para a semana que vem. Ah, isso quer dizer
Projetos residenciais são particulares, essencialmente particulares. Não se pega um projeto feito aqui e coloca em outro lugar. Não dá para fazer um projeto para uma região, utilizar em outro. Isso quer dizer que raramente um será igual ao outro, pois agentes externos podem interferir no projeto, tipo estilo de vida, condicionantes, técnicas de projeto, estilo do profissional, tudo isso pode interferir. Eu fiz aqui uma imagem criada por IA e eu dei um comando. Ela me gerou isso aqui. Eu mudei uma coisinha do comando. Ela me gerou isso aqui. Então veja, o comando é o mesmo. Eu mudei uma coisinha. Ah, isso não vai fazer diferença. Claro que faz. Faz muita diferença. Então saiba que todo projeto tem diferença. Todo projeto é único, é particular, ok? Todas as possíveis variações do projeto devem ser gerenciadas por você, profissional. E aqui a gente entra na escala macro do projeto. O que é a escala macro do projeto? A gente pensa o projeto sempre do macro para o micro. Já que a gente tem que gerenciar tudo isso, já que você, profissional, deve gerenciar tudo isso, a escala macro do projeto deve ser tudo que envolve condicionantes, setores, tudo que é maior do projeto. A escala micro são os fluxos, ambientes, como que a gente vai relacionar tudo isso, quais são as nossas esquadrias, enfim. Tá? A gente começa a pensar sempre nas condicionantes, depois das condicionantes a gente vai para os setores, depois dos setores a gente pensa nos fluxos, depois dos fluxos a gente pensa nos ambientes, depois dos ambientes a gente pensa no layout, depois do layout a gente pensa no mobiliário. Tá? Então veja que eu estou afunilando cada vez mais o nosso projeto, mas sempre a gente começa a pensar na escala macro, que são condicionantes e setores. O que são efetivamente condicionantes, professor? Condicionantes são elementos que fornecem as condições para que um projeto possa ser executado. Podem ser limitantes ou potencializadores de acordo com a abordagem do profissional. Vou dar exemplos. Existem vários tipos de condicionantes. Aqui tem algumas condicionantes, tipo urbanas, bioclimáticas, topográficas, pessoais, de bairro e potenciais. Veja, condicionantes urbanas. Deixa eu ver se eu explico isso daqui. Tá. Condicionantes urbanas são aquelas condicionantes relacionadas à urbanização do local, ou seja, a minha cidade, legislação, como o código de obras, né? Dentro da legislação, código de obras, zoneamento da cidade, tá? Tudo que se relaciona àquela condicionante urbana. Ou seja, eu vou precisar estudar a legislação? Sim. Eu vou precisar saber quanto de recuo eu tenho? Sim. Eu preciso ter, né? Eu vou precisar saber quanto de área permeável eu preciso ter? Sim. Tudo isso entra na condicionante urbana. Taxa de ocupação, índice de coeficiente de aproveitamento, tudo isso entra nas condicionantes urbanas. Análise de legislação urbana, beleza? Condicionantes bioclimáticas. As bioclimáticas, pessoal, são aquelas condicionantes que a gente vai estudar, claro, o clima da região, que a gente vai estudar posição solar, né? A gente pode até estudar uma carta solar, a gente pode fazer ali, direcionar estratégias para que eu possa ter as condições para a minha obra, né, para o meu projeto, algo que eu possa trabalhar em relação ao clima da região. Putz, o meu clima da região é um clima muito frio, frio e úmido. Como que eu vou tratar a minha edificação? A minha região é uma região muito seca, seca e quente. Como que eu vou tratar essa minha edificação? Tá? Existe um site que se chama Projete. Renan, se você puder colocar aí no chat, eu não tenho acesso agora, eu estou com uma tela só. Projete é um site é um site feito por estudantes da UFSC, da Federal de Santa Catarina, e é um site que é muito, muito, muito bom para vocês tratarem das condicionantes e estratégias bioclimáticas para projetos na sua região, beleza? Especificamente para a sua região. Uh, Vejam esse site, analisem esse site, se for necessário. Talvez na primeira prática nossa eu vou falar desse site também, tá? Então vocês vão pesquisem informações sobre este site, ok? Projete. Condicionantes topográficas é a topografia do local. Eu tenho aclive, eu tenho declive. Como que eu vou tratar essa topografia? Como que eu vou lidar com essa topografia no meu projeto?
Condicionantes pessoais é o que eu pretendo com o projeto. Eu, como profissional, eu tenho direito de entender a minha edificação de certa maneira, tá? Então, como que eu quero a minha edificação? Como que eu vejo a minha edificação? Beleza? Condicionantes de bairro são aquelas condicionantes em relação a todo o bairro, né? Eu vou criar uma edificação que seja totalmente diferente da estética do meu bairro, ou não, eu vou seguir a estética do meu bairro para a minha edificação. O meu bairro, ele tem alguns problemas. Será que ele tem problemas sociais? Será que eu consigo melhorar algumas coisas do meu bairro em relação à minha edificação? Ou será que eu preciso tomar algumas atitudes, algumas medidas, por exemplo, medidas de segurança, por conta do bairro onde eu estou projetando? Né? E potenciais e problemáticas, isso é mais voltado à parte de urbanismo, mas saibam que isso também é uma condicionante. Quais são os potenciais da região? Quais são os problemas dessa região? Como solucionar os problemas? Né? E como aproveitar esses potenciais? E aí eu pergunto para vocês: como é o seu processo de projeto? Como você projeta? Você começa no Sketch, você começa no CAD, você começa no lápis e no papel? Como que você começa? Começa a pensar um pouquinho melhor sobre o seu processo de projeto. Quais são as primeiras coisas que você faz quando você está projetando? Professor, não sei ainda, nunca projetei. Então a gente vai descobrir durante essa disciplina, tá? E na aula que vem eu continuo falando especificamente sobre condicionantes de projetos. Beleza? E o meme da semana essa semana foi difícil, né? Capitão, ainda é quarta. Ai, 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 tem muito mais pela frente, né? Ainda tem metade da semana pela frente. Bora lá que a gente tem muita coisa para fazer. Deixa eu voltar aqui com vocês. Show! Vamos lá. Já tem uma pergunta aqui da Isabel que eu vou responder rápido. Professor, o endereço do mapa e terreno é fictício? Posso escolher? Não, você não pode escolher, você tem que projetar naquele endereço, naquele terreno, naquele mapa, e não é fictício. Quem está na região de Maringá vai poder visitar esse terreno, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, muita pergunta. Professor, tudo é novo para mim. Cursando arquitetura pela primeira vez, ainda não sou arquiteto, mas pretendo ser. Muito bom, muito bem, Jonathan. Como seria a aula prática telepresencial? Quais materiais utilizados? Jonathan, aula prática telepresencial é aquela que vocês vão fazer comigo, não é uma aula, é uma prática, efetivamente, para a gente desenvolver a atividade mapa com vocês, tá? Materiais utilizados? Computador com AutoCAD ou qualquer outro programa que você queira desenvolver, tá? Vou falar melhor sobre isso nas práticas e só, computador com internet e os programas necessários para fazer o projeto, tá? Vamos lá. Professor, tem algum livro que indique sobre estruturas? Estruturas, você pegou no meu ponto fraco. Estruturas, tem o Iopanã. Eu acho que este pode ser a melhor, como se diz? Bibliografia sobre estruturas, tá? Mas vocês vão ter uma disciplina só sobre estruturas, beleza? O que é barrilete? Barrilete é a área que fica abaixo da caixa d'água, onde nós temos todas as conexões da caixa d'água para a distribuição da água potável dentro da sua edificação, tá? Então, essa parte embaixo da caixa d'água, geralmente chamada de barrilete, ok? Perfeito, Duda, muito bom. Telhado de Brasilite não ajudava também. Ai, ai, ai. Aqui a gente chama de Eternite. Eternite, Brasilite, mesma coisa. É telha de fibrocimento, né? Não ajuda, gente. É a pior telha em desempenho térmico, tá? O quarto é bom para onde o sol nasce. Exato, Gilson. Muito bem. Por quê? Porque nós temos um sol, entre grandes aspas, mais frio, né? Falar que o sol é frio, que o sol é quente é coisa de brasileiro, mas tecnicamente o sol nascente é o sol mais frio e o mais sanitizante que nós temos. Ok? Por isso é legal que os quartos fiquem voltados a leste. A casa onde eu moro bate sol o dia inteiro. Quando chego no serviço, abro a porta e vem um ar quente. Isso é porque o posicionamento dela está errado, né?
Se o norte estiver voltado para frente do terreno, não tem problema, você vai fazer a tua edificação de acordo com o seu norte, tá? Onde colocar o jardim? Depende do jardim que você quer. Existe jardim de inverno, existe jardim de sombra, existe jardim de sol pleno, existe jardim de meia sombra. Aí você vai definir pelo paisagismo, tá? Edifícios geralmente são construídos assim pelas construtoras. Ctrl+C, Ctrl+V de projeto. Construtoras e construtoras, tá, gente? Ah, eu rascunhando minha futura casa, indo direto para os ambientes. Ai, 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 Rafa, vamos esperar um pouco, né? A gente tem que entender que o processo de projeto, é por isso que chama processo de projeto, porque é um processo. Não é simples, não é rápido, não é fácil. É um processo. O projeto, ele nasce, ele não é criado assim espontaneamente, né? Ah, Jardim provavelmente para o norte, pois nossa região sul do Brasil não recebe luz solar direta, geralmente. Depende muito. Eu vou falar para vocês que depende muito, tá, gente? Existem jardins, como eu falei, jardins de sombra, tá? Que não necessariamente precisa do sol do norte para sobreviverem, ok? Isso, Ariane, perfeito. Acredito que o jardim deve ficar na frente do terreno, mas aí precisa saber em qual direção está o terreno. Dependendo do clima da região, deve ser escolhida. Exato, é exatamente isso, tá? Ah, vamos lá. As condicionantes de bairro é muito nítido. Tem bairros que as casas são pequenas e outros só casas grandes. Sim, exatamente isso, tá? E aí cabe a você definir: eu vou seguir o mesmo padrão ou eu vou destoar desse bairro? Depende do que você precisa. Professor, isso eu já respondi, o endereço. Ok. Tem algum curso online gratuito para começar a aprender AutoCAD? Sim, se chama YouTube. Tem muitas aulas gratuitas lá para vocês. Fácil, rápido e 5 minutos, 10, não, mentira, 5 não, é muito pouco. Meia horinha por dia você consegue aprender CAD. Rápido, tá? Ou na aula iremos aprender? Na minha, não. Vocês só vão aprender na disciplina de desenho auxiliado por computador. Entretanto, como professor, eu já digo para vocês: aprendam o quanto antes. Não esperem vocês terem aula de CAD para aprender CAD. É importantíssimo que vocês aprendam. Então, deem um jeito de aprender em algum momento, tá? Não é difícil. Nas práticas, alunos podem utilizar Revit? Pode utilizar Revit, pode utilizar CAD, AutoCAD, ArchiCAD, BricsCAD, o que vocês quiserem, tá? Desde que sejam softwares técnicos. Na prática, eu vou falar melhor sobre isso. Eu entrei pelo Google Earth. Tem algum programa mais acessível, visível? Quero estar dentro do terreno. Você pode ir pelo Street View. Pode ir pelo Street View que vocês conseguem ver melhor, tá? Podemos utilizar o SketchUp nas aulas práticas? Kátia, sim. Como eu disse, eu vou falar na prática melhor sobre isso, mas SketchUp para representação, não é técnico. SketchUp não é software técnico, beleza? Pode utilizar para representação, para perspectiva, para 3D, enfim. Ah, professor, boa noite. Cheguei atrasado nas aulas presenciais, cada um fará no seu polo. Em qual dia da semana e horário? Calma lá, que nessa disciplina não teremos práticas presencial. Teremos práticas telepresenciais iniciando na segunda-feira que vem, às 19 horas, tá? Ah, mas ali a área de serviço ficaria para a rua? Pode exemplificar? Depende. Depende, né? Depende. É só depende. Porque depende de como você vai fazer o seu restante da casa. Não tem problema da área de serviço ficar voltada à rua. A gente tem uma. Eu vou desconstruir tudo que vocês têm em relação a casas. Que quarto deve ficar voltado para frente, que a sala deve ficar voltada para frente. Não. Não precisa ser assim. Minha área de serviço fica voltada para a rua? Sem problema. Qual é o problema? Né? Pelo menos vai funcionar, tá? Ah, condomínios podem sugerir um certo padrão. Sim, dependendo dos condomínios. É por isso que nós não projetaremos nessa disciplina dentro de condomínio, tá? Vocês só vão projetar em condomínio fechado quando vocês forem os profissionais responsáveis por esta obra. Geralmente, na faculdade, vocês não aprendem a projetar em condomínio. Por quê? Porque segue um padrão muito específico, ok? Vamos lá, vamos finalizar já.
As aulas práticas não são aulas, são práticas. Elas ficam gravadas? Sim, ficam gravadas e serão disponibilizadas posteriormente, tá? Ah, eu aprendi CorelDRAW sozinho. Ótimo, isso me dá um quentinho no coração. Ouvir que um aluno aprendeu Corel, fazer alguns designs. Vou focar em aprender SketchUp, Revit, Lumion, AutoCAD, tudo que for a respeito da arquitetura. Calma, que você não precisa aprender tudo também. Vamos falar sobre isso lá na prática depois, tá? Ah, você deve ter um programa que você vai bem. Essa é a questão. As edificações têm altura máxima determinada pela prefeitura, bem como o uso delas. Consulte sempre o plano diretor. Eu vou corrigir, Rafael. Consulte sempre o código de obras. Plano diretor vai falar como que a cidade vai crescer. Código de obras vai falar exatamente como você vai construir, ok? Ah, você indica mais o AutoCAD ou o Revit? Eu prefiro o CAD por preferência pessoal. Eles dois têm a mesma atuação, a mesma coisa, tá? Perfeito, Rafael. É isso, gente. Finalizei. Ufa, hoje eu consegui. Desculpa pela rapidez, eu estou acelerado, então vamos lá. Depois vocês reassistem a aula com mais calma, tá? Renan, é isso. É isso, certo?